Olá pessoas, este é mais um vídeo nosso aqui na internet, Juliana Caligares aqui. Hoje eu vou fazer uma coisa muito especial. Eu vou comentar a Odisseia atribuída a Homero, que são as aventuras do herói Odisseu, também chamado Ulisses, através de uma prova ou de uma avaliação que está aqui, que eu aplico às minhas alunas e alunos quando eu dou aula de história do teatro. Como eu tenho que gravar esta aula para eles e eu acho esse tema muito legal e a gente está em tempos de quarentena, eu vou gravar para todos. Então, amigos, vem comigo e o recorte vai ser a avaliação. Maiores detalhes você pode procurar a própria obra em si. Vamos lá. Marque com a resposta correta. Marque com o X apenas a resposta correta. A Odisseia conta as aventuras de Odisseu. A ação desenrola-se na Grécia Antiga. Muito bem. O herói tem de abandonar o seu reino devido à Guerra de Troia. Ulisses é casado com Penélope e ele ausenta-se de casa por 20 anos. Depois de deixar a ilha de Calipso, o herói tem de superar uma tempestade desencadeada por Poseidon. Seu estratagema que lhe dá a vitória na Guerra de Troia é o cavalo de pau, o cavalo de madeira. O gigante de um olho só que Ulisses consegue vencer chama-se Polifemo, filho de Poseidon com as ninfas do mar. Também consegue vencer Circe, a feiticeira, que transforma homens em animais graças a uma planta, a erva da vida, oferecida a ele por Mercúrio, mensageiro dos deuses, também chamado Hermes. Sob a advertência do sábio Tiresias, aquele que também advertiu Édipo numa outra história, e ele diz que se o castigo não fosse cumprido, se ele não atravessasse Caríbide e Sila, o herói teria que passar por morte, uma tempestade violenta ou naufrágio. As três coisas, eu considero as três respostas corretas, porque tanto a morte quanto o naufrágio violento, quanto a tempestade, elas são castigos de Poseidon. Muito bem. Então, se você responde qualquer uma dessas três, está ok. E se você leu a obra, você também sabe disso. E se você não leu, agora você tem mais um gatilho para entender a história. O herói sabe que finalmente chega à sua pátria graças a uma conversa com Eumeu, seu velho feitor. Quando finalmente, depois de 20 anos, o herói consegue voltar a Ítaca, quem o reconhece primeiramente é o Eumeu, pastor feitor, líder lá dos rebanhos de Ítaca. O Odisseu leva 20 anos porque ele fica 10 anos na Guerra de Troia e mais 10 anos para voltar, sucumbindo à maldição de Poseidon, que castigou Odisseu por ter sido tão arrogante e achar que não precisava dos deuses para voltar para Ítaca. A fúria dos deuses e das deusas cai violentamente sobre mortais arrogantes. Muito bem. Para não ser reconhecido lá pelos usurpadores do seu palácio que estavam tentando casar com a Penélope, a deusa protetora, a deusa Atena, protetora dele e de Ítaca, transforma o Odisseu num velho mendigo para que ele possa entrar no palácio e se vingar. No palácio, ele é reconhecido primeiramente por Euricleia, a sua ama que o criou, que era sua ama de leite desde nascimento. E a Euricleia reconhece o herói por uma cicatriz no joelho. Cicatriz é muito importante. Se você já foi meu aluno ou minha aluna, você sabe que quando o herói tem uma cicatriz é porque ele é marcado pelo destino, haja vista a própria cicatriz do Harry Potter, a cicatriz do Anakin Skywalker, para citar as duas mais famosas. Vamos lá. Durante os 20 anos da sua ausência, Penélope é fiel a Odisseu e engana os pretendentes, dizendo-lhes que escolheria o futuro esposo quando terminasse de tecer o quê? Ah, Penélope da Teia, como ensina Fernando Pessoa, Penélope da Teia. Ou seja, a resposta correta é quando a Penélope terminasse de tecer uma grande mortalha de linho no qual ela trabalha de dia, mas cujo trabalho é desfeito à noite. O que fez a bela esposa de Odisseu enquanto o herói esteve fora na sua longa viagem? Ela esperou por ele, porque a Penélope é a representação do arquétipo da mulher fiel, da mátria, do berço, daquela que consola, da mãe consoladora, do útero, da teia, do acolhimento. Penélope espera, Penélope é fiel. Qual dessas criaturas Odisseu encontra na sua longa viagem? O Ciclope, as sereias, Circe, a feiticeira ou todas elas? No filme, que é estrelado pelo Armand Assant, ele encontra todas elas, menos as sereias. Mas na obra, a Odisseia, ele encontra todas elas. Então, as duas respostas estão corretas, se você tanto viu o filme quanto leu a obra, mas vamos considerar todas, porque a gente vai privilegiar a obra escrita, a literatura do Homero, a Odisseia.
Questões, vamos lá. O que você sabe sobre a Guerra de Troia? Bom, se você já leu a obra ou viu o filme, agora você sabe muito, você mesmo pode responder. Cada um responde a sua da forma que quiser, mas todo mundo acaba dizendo que é aquela guerra no qual os gregos venceram utilizando um cavalo de madeira para entrar em Troia à noite e vencer os troianos, que eles não tinham conseguido vencer por 10 anos. Você já ouviu falar em Penélope? O que você sabe sobre ela? Bom, o que nós sabemos até agora por esta review é que Penélope é a rainha de Ítaca, esposa de Odisseu e mãe do príncipe Telêmaco, além de ser tudo aquilo que eu já falei antes. Questão número 5. Poseidon, não deixes que Odisseu jamais consiga voltar à sua terra, mas se voltar que ele leve muito tempo, que ele perca todos os seus homens, que chegue em navio estranho e encontre a sua casa ameaçada por muitos problemas. Quem lança essa maldição? Você pode pensar que é Zeus, você pode pensar que é qualquer outra figura, mas na verdade quem lança esta maldição é Polifemo, o ciclope, que sofreu um castigo terrível. Odisseu fura o seu único olho com uma estaca bem afiada. Polifemo vai até as praias daquela ilha, onde ele estava lá, e foi ferido, e brama a seu pai, pede a seu pai que jogue essa maldição que o próprio Poseidon já tinha lançado sobre Odisseu mesmo. Bom, quem era Circe, quais eram as suas maldades e com o que ela planejou contra Odisseu? Nós já vimos que Circe era a rainha das feiticeiras. Ela queria que Odisseu fosse transformado em animal, como ela fez com os outros homens dele, mas ele bebe a poção ou come a erva da vida, depende da versão. Ele não se transforma em animal, mas a Circe prende o Odisseu na sua ilha por 5 anos, dando a ele hidromel, beberagens, ópio, enfim. E só depois que ele é alertado em sonho é que ele percebe que ele está na ilha de Circe e que ele tem que voltar para Penélope, que não se passaram 5 dias e sim 5 anos. Muito bem. O truque da rainha Penélope para ganhar tempo e escolher seu marido, nós já falamos, é a teia, é a mortalha. E depois que essa mortalha é descoberta, a Penélope lança uma segunda estratagema para se esquivar dos caras sórdidos que queriam casar com ela porque eles achavam que o Odisseu tinha morrido. Qual foi essa estratégia, a proposta da rainha Penélope? E qual é o desafio? Bom, o desafio é o seguinte. A Penélope, influenciada pelo Telêmaco, que foi influenciada pelo Odisseu, que já era um velho mendigo dentro do palácio, propõe aos caras o seguinte. Ela alinha o cabo de 12 machados e eles têm que vergar o arco do Odisseu e com esse arco vergado conseguir passar uma flecha pelo buraco, pelo orifício dos 12 machados. Só quem conseguisse fazer isso ia se casar com ela. Acontece que ninguém conseguia vergar o arco de Ulisses, somente ele mesmo. E o número 12 é um número recorrente no mundo antigo, é um número bem importante, representa os 12 meses, os signos zodiacais mais importantes do mundo grego, o 3 vezes 4, que é os 3 elementos, os 3 estados de consciência versus os 4 elementos e assim por diante. Enfim, e o dobrar o arco, né, ser mais macho do que o Odisseu, isso é uma coisa muito grega, muito masculina, muito testosterônica, né? Quem fosse mais viril que o Odisseu conseguiria dobrar o seu machado. Acontece que ninguém consegue, ele próprio, vestido de mendigo, fantasiado de mendigo, dobra, consegue passar a flecha, que é também um símbolo masculino muito importante, pelo orifício dos 12 machados e se prova ser ele mesmo Odisseu. O que acontece então é uma carnificina, as portas do palácio são fechadas, ele mata todo mundo com a ajuda do Telêmaco e depois manda enterrar dignamente os seus inimigos, porque ele não é um monstro. Olha que interessante, falei bem rápido, só um review breve aqui. Continuando, por que Odisseu nunca desistiu de voltar para casa? Afinal, ele ficou tanto tempo longe, sem notícias de Ítaca e da sua esposa. Por quê? Bom, aqui a resposta tem que circular em torno do fato de que Ítaca é a sua pátria, é o seu lar, é a terra de onde ele veio, é onde ele gerou descendência, é onde ele é rei, é onde está plantada a sua semente. É um conceito bastante patriarcal da propriedade, é onde a rainha Penélope, que representa o matriarcado, a teia, a mãe, a acolhedora, tá lá esperando por ele, fiel, ela nunca trai o seu marido.
Então Odisseu é um herói que tem que envelhecer na sua própria terra. Esse conceito vai marcar bastante o mundo conceitual ocidental, nosso imaginário, as aventuras que nós vivemos, como a gente sonha, como a gente vive, como a gente ama, como a gente odeia, como a gente julga. Eu sempre falo isso quando eu dou vários cursos por aí. E é mais ou menos isso, não quero me estender. Lembrando, antes que eu me esqueça, que a Guerra de Troia foi causada pelo rapto da princesa, da rainha Helena, que era casada com Agamemnon. Ela é raptada por Paris e isso causa todo um transtorno, porque Helena não representa ela em si, uma mulher, ela representa a própria nação grega, os helenos, a Hélade, né? Os helos, os helenos. Ela é a própria pátria aviltada, usurpada pelo estrangeiro, né? Uma xenofobia. Olha como os mitos gregos ainda dizem muito respeito a nós nos dias de hoje, né? Muito bem. E no final a gente tem uma citação da Ruth Rocha, que é uma escritora brasileira que fez uma adaptação maravilhosa da Odisseia. E a Ruth Rocha diz aqui que o Odisseu, eu vou resumir, manda enterrar dignamente os seus inimigos, as mulheres que traíram Ítaca e dormiam com esses inimigos, limpando os cadáveres e dando a eles um funeral em solo pátrio. E aí eu pergunto se você acha isso legal, o que você acha disso? Aqui a gente vai discutir a justiça antiga, a justiça dos povos primitivos. Ele age de acordo com a justiça antiga, ele age de acordo com o que é esperado dele, porque ele é um herói. Ele não vai se rebaixar ao nível dos seus inimigos, ele vai manter a estrutura da sua honradez, da sua hombridade. É importante a gente frisar que eu sempre trago a Odisseia nas aulas, ou quando eu comento, porque esses mitos, eles formam o nosso imaginário. E o que a gente tem que fazer hoje no século XXI? A gente tem que juntar tudo isso, fazer antropofagia e juntar tudo isso com os nossos mitos esquecidos, os mitos afro-brasileiros, afro-indígenas, né? Os mitos que estão aqui também conosco e que a gente acaba não ouvindo por conta da cultura nórdica, da cultura europeia, que tanto massacrou a cultura que já existia aqui, indígena, e depois afro-indígena. Esse é o recado, eu espero que você tenha gostado desse review e eu aguardo vocês nos próximos vídeos, nas próximas aventuras e nas próximas odisseias, nas próximas jornadas. A propósito, tem uma pergunta, eu pergunto o que é a Odisseia. A Odisseia é uma jornada. Derivado da palavra Odisseia, você pode ter a Ilíada, a Sagarana, os Lusíadas, qualquer saga que destrinche uma grande jornada. É isso, um beijo e até a próxima. Tchau!